Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Esse é o segundo vídeo da série sobre Project Online e Power Platform. Se você não viu o vídeo inicial, eu vou deixar aqui na descrição o link para você poder acompanhar, mas a gente está criando, estou fazendo aqui uma nova série de vídeos para que a gente possa explorar os recursos e as funcionalidades do Power Platform em conjunto com o Project Online. No vídeo de hoje, o cenário vai ser o seguinte: imagina que eu tenho uma empresa que as pessoas fazem requisições de projetos, então elas não vão necessariamente lá no Project Online fazer uma requisição de projetos. Talvez elas não tenham nem licença para fazer isso. Então, o que elas fazem é, elas preenchem um documento, que pode ser um Word ou um Excel, e submetem esse documento para um comitê que avalia, e aí baseado na avaliação desse comitê, se essas ideias, né, se essas solicitações se mostrarem solicitações bacanas, que estão alinhadas aos objetivos da companhia, aí sim essas solicitações são cadastradas no Project Online como projetos. Então a gente vê isso acontecer com bastante frequência em várias empresas que eu visito, né? Eles têm lá um processo de captura de ideias, e esse processo de captura de ideias é todo feito offline, é todo feito fora do Project Online. Então você tem aí, como eu falei, algum processo de captura dessas informações em documentos ou planilhas ou alguma coisa assim. E a ideia aqui vai ser o seguinte: nós ainda não vamos garantir que as pessoas possam cadastrar essas informações no Project Online diretamente, porque no Project Online eu só quero ter visibilidade sobre os projetos de fato aprovados, mas o que nós vamos fazer vai ser assim: a pessoa vai cadastrar uma ideia no SharePoint, então nós vamos ter uma lista lá no SharePoint, qualquer pessoa da empresa pode ir lá e cadastrar uma ideia, e ao cadastrar essa ideia, ela vai passar por uma aprovação. Uma vez que a ideia for aprovada, aí sim nós vamos transferir o conteúdo dessa ideia para o Project Online, de maneira que toda essa automatização seja feita pelo Flow e a gente não tenha mais que ter repetidos preenchimentos, né? Porque normalmente eu tenho que preencher a informação numa planilha, num arquivo, num Word, alguma coisa assim, para que depois alguém tenha que preencher novamente essa informação lá no Project Online quando a ideia for aprovada. Então agora a gente vai simplificar um pouco o processo. A ideia vai ser preenchida lá no SharePoint, vai gerar uma notificação, alguém tem que aprovar, né, revisar e aprovar. Uma vez aprovado, uma vez revisado, daí a gente manda a ideia, a gente vai, digamos assim, promover a ideia como um projeto no Project Online, beleza? Então esse é o tema de hoje, vamos comigo, a gente vai fazer aqui juntos agora no segundo vídeo dessa série. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, vamos botar a mão na massa aqui e fazer acontecer. Eu estou aqui já na página do Flow para poder criar o nosso processo automatizado, né? Então eu vou clicar aqui em novo e vou começar um Flow aqui do zero, um blank. Vou dar um skip e aí a gente vai determinar aqui a sequência de ações que precisam acontecer para o nosso workflow acontecer. Então assim, a primeira coisa é, a gente tem que esperar até que uma nova ideia seja criada lá no SharePoint, na nossa lista do SharePoint, certo? Então esse é o processo aí que a gente conversou. Então eu vou vir aqui e vou digitar SharePoint para que ele já possa me trazer aí todos os gatilhos e eventuais conectores que a gente tenha de ações para o SharePoint. E aí, dentre as opções disponíveis aqui, uma opção é quando um novo item é criado, certo? Então, vou selecionar essa ação, quando o novo item é criado, e ele vai me perguntar, dentro dessa sequência, qual é o site do SharePoint que eu tenho essa informação. E a informação está aqui no meu PWA. Então, eu já vou pegar aqui o meu Office 365 dentro do PWA. Eu não tenho certeza se é esse o endereço, então deixa eu pegar aqui e copiar para ficar melhor, né? Então, vou colocar aqui. Esse é o meu site SharePoint. Ops. Esse é o meu site SharePoint, da onde eu tenho a informação. Vamos colocar de novo aqui. Legal, então ele já identificou esse aqui, né? 0036. Só para a gente confirmar. 0036. Então, beleza. Então, esse aqui é o site da onde vai vir a informação. E aí, dentro desse site, eu tenho várias listas. A lista que a gente vai usar para executar esse passo é uma lista que eu criei lá chamada ideias. Tá faltando o i aqui porque eu tinha criado essa lista toda em inglês e tal. Então, é ideias mesmo e vamos que vamos desse jeito, tá bom? Bom, uma vez que a gente fez isso, eu tenho que criar um próximo passo, porque o que ele vai esperar é
que um novo item seja criado, uma nova ideia seja criada lá dentro do SharePoint. Então aqui eu tenho que esperar esse item ser criado, e daí quando ele for criado, a gente vai criar um processo de aprovação. Então a revisão da ideia vai ser feita pela própria pessoa que tem que aprovar essa informação no SharePoint, ou seja, a gente não vai promover a ideia para o Project Online enquanto não for revisado. Porque pode ser que a ideia seja cadastrada, seja uma ideia que não tenha muita relevância, e daí a gente já quer descartar ela direto, sem a necessidade de promover para o Project Online. Você tem aqui uma ação de aprovação, um approval, e essa aprovação de approval está aqui, né? Então você tem aqui os approvals, e aí eu posso criar diferentes tipos de aprovações que o Flow possui. Eu vou escolher essa daqui, ó, Start and Wait for an Approval, que ele vai iniciar o processo e vai esperar até que as respostas sejam coletadas. Então, selecionei essa opção. E aí a primeira pergunta que ele vai me fazer é o tipo, né? Eu tenho como esperar, por exemplo, por uma aprovação que todas as pessoas envolvidas na cadeia tenham que aprovar, ou que eu tenha, por exemplo, o primeiro a aprovar já é válido, né? Você tem um wait for all responses or wait for one response. Então, dependendo, você pode trabalhar com maioria, você pode trabalhar com proporcionalidade. Nesse caso, eu vou selecionar aqui o first respond, ou seja, a primeira pessoa que responder, eu já vou considerar como aprovado. Então, se eu tiver um grupo de 10 pessoas, mais um der ok, já está aprovado. Se eu tiver um grupo de 10 pessoas e um der rejeitado, já está rejeitado direto. Mas a gente pode, eventualmente, melhorar essa condição, dependendo dos critérios que a gente queira utilizar dentro da nossa organização. A aprovação, quando ela é enviada para alguém, ela precisa ter um título, né? Então, eu vou colocar aqui nova proposta de projeto. E vou pegar dentro da lista do SharePoint o Project Name, que é o que a pessoa vai ter que, quando a pessoa estiver cadastrando, né, quando a área estiver cadastrando, eles vão determinar lá o que eles querem criar, e aí esse nome que for dado, ele está salvo aqui dentro do meu campo chamado Project Name. Então eu vou criar um título, nova proposta de projeto, Project Name. Aqui ele vai me perguntar quem é que tem que revisar e aprovar. Pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma única pessoa, então sempre vai depender dos critérios que a gente tiver dentro da nossa organização. No meu caso, eu vou mandar para mim mesmo, tá? Então, não vou criar nenhum grupo, eu vou mandar para mim mesmo, porque facilita aqui esse exemplo. Mas se na sua empresa tem mais pessoas que precisam participar do processo, não tem problema nenhum. E aí, então, você tem aqui quem está atribuído, e aqui eu posso colocar mais informações, né? Então, se eu quiser esticar aqui, eu posso colocar informações que sejam relevantes. Então, eu vou colocar olá, uma nova proposta de projeto chamada... Aí eu posso buscar aqui de novo o Project Name, né? Que é o campo que a gente está usando lá. Foi... E aí vou colocar aqui. Foi criada... Ops, criada... Ou foi submetida, né? Por... E aqui eu tenho esse created by display name, né? Vou colocar aqui algumas outras informações também, só para a gente ter um e-mail mais bacana, né? Vou colocar abaixo, você encontrará mais detalhes sobre a proposta. Um exemplo, né? E aí eu posso colocar aqui informações que ele esteja coletando, por exemplo. Eu posso colocar a descrição do projeto, eu posso colocar o início proposto, eu posso colocar o término proposto, eu posso colocar o sponsor, enfim, qualquer informação que for relevante que a gente esteja coletando. Patrocinador. Então, eu vou vir aqui, vou colocar a descrição que está vindo daqui. Deve ter algum campo aqui chamado descrição. Eu acho que eu coloquei lá em inglês, então vai estar como Project Description. Tá fazendo todos esses testes em inglês. Então, Project Description, aí você tem o início proposto, eu tenho um campo aqui chamado Proposed Start Date. Lembrando que essas informações são informações que são coletadas aqui, por exemplo, no meu processo de sugestões de projetos. Quando você estiver fazendo isso dentro da sua organização,
é muito provável que a sua organização tenha diferentes campos. Então, imagina que o nosso formulário vai ser preenchido da maneira como nós identificarmos que seja a melhor, ou seja, de acordo com as informações que a gente tem. Daí eu tenho um sponsor aqui, e aí eu posso colocar favor revisar e aprovar ou rejeitar a proposta. Embaixo vou colocar Microsoft Flow. Então é bem simples, um item é criado aqui na nossa lista de ideias, uma vez que ele for criado a gente inicia um processo de revisão e aprovação. Esse processo de revisão e aprovação, ele está sendo submetido para mim, nesse caso, mas poderia ser para um grupo de pessoas. Bom, quando isso acontecer, qual que é o próximo passo? A gente precisa determinar uma condição. Só que essa condição ela tem que ser dada para todas as possíveis respostas que nós eventualmente tenhamos, né? Toda vez que cair um carinha desse daqui, a gente tem que dar uma resposta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou dar um apply to each, que é aquele processo que a gente já conhece, que a gente viu. E esse apply to each aqui é muito tranquilo, porque ele vai pegar todas as respostas e para cada resposta ele faz uma avaliação. Então, se você tiver diferentes itens sendo submetidos, para cada um desses itens você vai ter uma resposta e aí ele tem que ir lá e tomar uma decisão. Quando ele der esse apply to each, a gente tem que ter uma outra ação aqui dentro, que é uma condição. Por quê? O que a gente vai pensar agora aqui é o seguinte: eu tenho que esperar até que a pessoa que é responsável pela revisão desse item se decida por aprovar esse item ou não. Então, uma ideia foi submetida, alguém vai revisar. Enquanto essa pessoa estiver revisando, o workflow tem que esperar. No caso aqui, o flow, né, ele tem que esperar. Se a pessoa que revisou aprovar aquele item, então ele tem que criar o projeto no Project Online. Agora, se a pessoa não criar o item, o flow não tem que fazer nada, porque aquela ideia não vai para frente, né? Então eu vou colocar aqui a condição. Isso que ele estava fazendo aqui no custom. Aqui, ó, condition. Então a gente vai pegar aqui uma condição. E aí, qual que é a informação que nós estamos buscando? Nós estamos buscando uma informação que vem aqui do nosso processo de aprovação. Então eu vou clicar aqui e ele vai me dar as informações. Na hora que a gente for buscar essa informação, tá? A resposta ela é armazenada em um campo chamado Approver Response. Então aqui você tem várias informações com relação ao aprovador, quem que deu sim ou não. Então ele tem o ID do cara, o e-mail do cara, ele tem o nome do cara, mas o que a gente está procurando é a resposta que ele deu. Então essa resposta ela está disponível dentro de um campo chamado Approver Response, tá? Então a gente pode vir aqui e começar a procurar. E aí tem aqui, ó, response. Aqui, é isso aqui que a gente está procurando, ó. Responses Approver Response, ou seja, é a resposta do aprovador. Quando você clica aqui, ele vai te mostrar, se você passar o mouse aqui, ele vai te falar, ó, Approver Response, é o campo interno do Flow. Então a gente está procurando exatamente essa informação. Por quê? Porque nós estamos mandando para um aprovador. Se tivessem mais aprovadores, nós teríamos que usar the overall response ou outra determinada condição a depender do nosso critério, tá bom? Então eu vou falar o seguinte, ó, se a resposta desse cara for igual approve, que é o termo que ele armazena internamente no Flow, então o termo que ele usa lá, quando o cara clica sim ou não, é approve. Na hora que ele clica sim, esse é o tipo de resposta armazenado pelo sistema, approve, tá? Então, se a resposta desse cara for igual a approve, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um projeto no Project Online, certo? Com base nessa ideia que foi criada. Então, a gente vai adicionar um novo item aqui. E aí, dentro dessa nova ação que a gente precisa dar, né, nós vamos determinar. Vamos pesquisar aqui pelo Project Online. Então, vamos pesquisar Project Online. E aí você tem algumas opções. Então, você tem a opção de fazer um check-in do project, você tem a opção de fazer um check-out no project, você tem a opção de criar um novo recurso, você tem a opção de criar um novo projeto, criar uma nova tarefa.
você tem a opção de listar os projetos, listar as tarefas, mas o que a gente quer fazer de fato é criar um novo projeto. Então é essa ação que a gente vai usar. Eu vou criar um novo projeto, ele vai perguntar em qual URL, né? Ou seja, qual é o PWA onde esse projeto vai ser criado. Nós já sabemos da onde vem essa informação, então eu vou pegar aqui e vou copiar essa informação, que é nesse site collection aqui que a gente tem que criar esse novo projeto. E aí ele vai perguntar a informação do project name, e essa informação do project name aqui, ela vai estar disponível no passo anterior, porque a gente capturou a informação do project name aqui na lista. Foi aqui que o cara entrou com os dados. Então, quando ele perguntar o nome do projeto, se a gente for descendo aqui, o conteúdo dinâmico vai apresentar para a gente todas as informações que foram coletadas ao longo dos passos anteriores. Então, a gente vai descer aqui e eu tenho aqui, primeiro, claro, as listas do passo imediatamente anterior a esse, ou seja, da condição que a gente deu aqui no approval. Eu poderia eventualmente pegar qualquer informação do approval, mas no nosso caso, a gente vai pegar a informação de um outro passo, que é o passo do SharePoint, quando a ideia foi criada, e a gente vai trazer aqui o project name. Então, está aqui, project name. Daí ele pergunta, agora me fale qual que é a descrição do projeto. Então, você tem um campo aqui chamado project description, que é o que a gente já criou lá, certo? Vamos lá, project description. E aí ele pergunta aqui qual que é a data de início, tá? Então, eventualmente, você também poderia ter a data de início. Uma coisa, pessoal, que vocês vão notar, na medida que vocês começarem a trabalhar aí com o Project Online, é que, infelizmente, algumas ações, elas não estão disponíveis. Então, por exemplo, quando eu vou criar um novo projeto, eu tenho aqui o Project Name e o Project Description. Mas todos os outros campos que a gente coletou aqui em cima, ó, por exemplo, a gente estava coletando, vamos mostrar aqui que fica mais fácil. A gente estava coletando aqui, ó, Proposed Start, Proposed Finish, Sponsor Display Name. E se a gente olhar, tem mais campos aqui dentro da lista do SharePoint. Eu tenho lá vários campos que foram criados, tá? Que infelizmente não estão disponíveis aqui dentro do Project Online, né? Por exemplo, os meus campos personalizados, como eu tenho um campo chamado Problem Statement, eu tenho um campo chamado Sponsor, eu tenho um campo chamado Proposed Start, Proposed Finish. Então, nenhum desses caras estão disponíveis aqui quando você vai criar um novo project de maneira padrão dentro desse conector. Essa é uma, digamos, uma limitação do próprio Flow, porque aqui a gente tem alguns campos disponíveis e outros não. Por padrão, quando você cria um novo projeto, o que você pode carregar de um lugar para outro é o nome, a descrição e a data de início. Por isso que eu falei que nos próximos vídeos ou nessa série a gente vai continuar acrescentando mais informações, a gente vai continuar criando mais dados, aumentando o nível de dificuldade, aumentando o nível de requisitos, para a gente poder entender quais são as opções que a gente tem quando a gente se depara com uma situação como essa, na qual eu estou coletando várias informações, porém, apenas um pequeno pedaço dessas informações são de fato disponibilizadas para mim, utilizando os conectores nativos aqui do Flow. Beleza? Mas é isso. Então, a gente tem aqui todas as ações que precisam acontecer. Elas estão todas organizadas. Um novo item é criado na lista de SharePoint. A gente tem uma aprovação. Depois que a aprovação for feita, se o resultado for ok, então se for aprovado, ele tem que criar um novo projeto lá no nosso PWA. Esse aqui é o caminho. Então, eu vou criar aqui, vou trocar um nome, né? Vou colocar promover uma ideia como um projeto, quando aprovada. Vou dar um save aqui, vou salvar essa informação para a gente poder ficar com isso já pronto, esse flow já vai estar pronto. Como eu falei no vídeo anterior, a gente tem aqui o Flow Checker, então se você clicar no Flow Checker, ele vai te mostrar se eventualmente ele já está identificando algum erro ou alguma inconsistência dentro do seu flow. A princípio, está rodando bem aqui, está rolando bem, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá para o meu PWA e lá eu tenho a minha lista de ideias. Está aqui a minha página de ideias. Então, eu vou criar uma nova ideia e vou dar um nome para ela. Então, criar um processo automático de revisão
e aprovação de ideias. Aí eu poderia eventualmente colocar uma descrição. Então vamos abrir aqui esse formulário para a gente poder colocar uma ideia, uma descrição para a ideia. Precisamos automatizar o processo de captura, revisão e aprovação de ideias dentro da nossa empresa, por exemplo. Esse aqui vai ser o meu texto. Salvo. Daí ele tem aqui proposed start, proposed finish, mas assim, eu não vou preencher tudo, porque como a gente viu, não necessariamente tudo pode ser capturado e enviado para o Project Online. Então a gente tem aquela limitação que a gente estava falando aqui há pouco. Então eu só vou colocar aqui algumas informações assim bem simples do que a gente eventualmente precisa, tá? Então deixa eu colocar aqui o proposed start, colocar o proposed finish. Aí você teria o problem statement, né? O expected benefits, que são informações de texto livre. Aí eu tenho aqui o sponsor, deixa eu colocar aqui uma pessoa como sponsor desse projeto. E é isso. Vou dar um salvar. E aí o meu flow tem que fazer justamente isso, né? Ele tem que avaliar que uma nova ideia foi criada. Essa nova ideia sendo criada, manda lá uma aprovação, no caso para mim. Eu reviso, se eu aprovar, ele precisa criar o projeto lá no Project Online. Então vamos dar uma olhada aqui no meu e-mail. Aí ele chegou aqui, ó, nova proposta de projeto. Então vamos clicar nele aqui. Então essa é a aprovação que chegou. Ó, nova proposta de projeto e o nome do projeto, criar um processo automático de revisão e aprovação de ideias. Ele chegou aqui para mim através de approvals, né, que está aqui powered by Flow. Então eu tenho aqui os detalhes. Você pode ver que aqui na descrição, ó, ele tem aqui algumas tags, né? Então eventualmente também a gente pode melhorar o nosso flow removendo essas tags para deixar apenas o texto efetivo do que precisa ficar disponível, né? Porque nem todo esse texto aqui precisa ficar disponível. Mas eu tenho aqui o início proposto, término proposto, patrocinador, enfim. Então eu, como participante desse processo, eu posso chegar aqui e aprovar. Se eu quiser colocar aqui alguma informação, eu posso colocar OK. Envio. Então essa ideia de projeto foi aprovada. Agora o que o Flow tem que fazer? O Flow tem que chegar e criar esse novo projeto lá no Project Online, tá? É isso que ele tem que fazer. É claro que aqui no nosso Flow a gente poderia fazer mais coisas, né? Por exemplo, após a aprovação, eu poderia mandar um e-mail para o solicitante dizendo parabéns, o seu projeto foi aprovado. Eu poderia mandar um e-mail para uma equipe, por exemplo, de repente eu tenho uma equipe do PMO que precisa saber que esse novo projeto foi criado. Então eu teria várias outras ações que poderiam acontecer. Até dentro da minha ideia aqui, ó, ela fica como submetida. Eu poderia eventualmente, nesse flow que eu estou criando, dizer, olha, quando ela for aprovada, você vem aqui e muda o status da ideia. Em vez dela ficar como submetida, ela fica como aprovada. Se ela for rejeitada, da mesma maneira, ele tem que executar esse passo, né? Então, se ela for rejeitada, troque o status para rejeitada. Então, você pode continuar fazendo várias coisas para automatizar todo esse processo, tá bom? Bom, vamos dar uma olhada lá no PWA para ver se esse projeto, uma vez aprovado, aqui, se essa ideia após aprovada, se o projeto foi criado. Às vezes pode tomar um tempinho, na verdade a gente pode até voltar aqui no Flow e dar uma olhada se ele já foi finalizado. Então vamos clicar aqui. Ó, ele falou que foi concluído com sucesso, então a gente volta lá no Project Web App, vamos clicar aqui na central de projetos. E aí, o nosso projeto já está lá, ó, criar um processo automático de revisão e aprovação de ideias. Foi criado hoje, né, no dia 16. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim lá as informações. E eu tenho aqui até a minha página chamada Project Details. E aí aqui no campo descrição, a gente tem exatamente o que foi criado lá. É claro que ainda tem várias ações que a gente precisa executar aqui, porque, por exemplo, todas essas tags precisam ser removidas, o texto precisa vir limpo e tal, mas é um processo de automatização, não deixa de ser, ou seja, a gente cria lá o item e
né, a gente dá a opção, na verdade, para os usuários deixarem de usar recursos manuais, como formulários em Excel ou em Word ou qualquer coisa assim. O cara entra, submete a ideia que ele tem, essa informação passa para revisão e só aquelas que de fato forem boas para a companhia, ou que tiverem algum alinhamento com o objetivo estratégico, viram ideias, ou viram, perdão, projetos, para que a gente possa cadastrá-los aqui no Project Online de maneira automatizada. E eu esperaria ainda que uma outra mensagem caísse aqui na minha caixa postal, porque na semana passada a gente fez aquele flow que informa a pessoa quando um novo projeto é criado. Então aqui o que está acontecendo é o final de um flow está disparando o início de outro, né? Porque o novo projeto de fato foi criado lá. Então ele veio aqui e disparou aquele outro flow para dizer, olha, essa mensagem tem como objetivo informá-lo que o projeto tal foi criado e esse cara aqui foi designado como gerente. Então é bacana que a gente vê um flow que acaba disparando o outro dentro do nosso contexto. Beleza? Mas é isso aí, eu só queria trazer esse novo cenário. Como vocês sabem, né, como eu já comentei aqui no vídeo anterior, no vídeo que abriu essa série, a ideia é que semanalmente, se eu conseguir gravar vídeos semanalmente, mas a ideia é que semanalmente eu possa trazer aqui diferentes opções de utilização, diferentes cenários de utilização do Flow, do Project Online, das ferramentas que fazem parte aí do Power Platform. A gente vai começar, como eu disse, com esses vídeos mais simples, mais diretos, sem muitos recursos, utilizando os recursos e as funcionalidades nativas, mas aí ao longo do tempo a gente vai descendo o nível, a gente vai fazendo coisas mais complexas, que tenham requisitos mais abrangentes, né? Para que a gente possa ver aí como é que a gente pode utilizar esses recursos dentro do nosso dia a dia. Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Até mais.